Os alunos que estão conosco hoje são o Alex, o Guilherme Silva, o Gustavo Martins, a Júlia Victória, Karine Braga, Luana da Flon, Maria Eduarda Lucas. Isso. Praticando em casa, página 57 do módulo 18. Muitos de vocês já até me enviaram as atividades, então sabemos que já foi feita, tá? Qual é o colega que se habilita a ler esse texto para mim, por favor? Eu posso ler? Pode sim. Mossoró, Rio Grande do Norte, 3 de julho de 2016. Carta aberta à população de Mossoró, Rio Grande do Norte. Queridos moradores, nós, alunos do 7º ano da Escola Estadual, professora Maria Zenilda Gama, viemos por meio desta carta conscientizá-los de que precisamos agir sobre a epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, as quais amedrontam a nossa cidade. É importante que todas as comunidades estejam atentas aos focos desse mosquito em suas casas ou próximo a elas, porque a raiz deste mal está na existência do mosquito. Portanto, é a ele que devemos combater. Todos devemos nos unir contra esse problema que assola a nossa saúde e a de nossos entes queridos, evitando deixar água parada em recipientes abertos, vasos de plantas, garrafas de pneu. Precisamos ter cuidado também com o nosso lixo, pois pode se tornar um ótimo ambiente de reprodução para o mosquito. Uma cidade tão grande não pode ser destruída por apenas mosquito. Então, todos os planos à obra, pois esta guerra é de todos e com conscientização e atitude cabem-seremos. Respeitosamente, alunos do 7º ano da escola, professora Maria Zenilda Gama. Obrigada. Foi o Gustavo, né? Isso. Ok. Bom dia, Carlos. Bom dia. Então, pessoal, como nós vimos no texto, está aqui tratando sobre uma situação social, né? A questão dos cuidados que devem ser tomados com relação à proliferação do mosquito da dengue, né? Então vamos lá à nossa atividade. 1. Que gênero textual é este acima? Essa tá facinho, né? Ninguém vai errar essa. Carta aberta. É uma carta aberta, né, pessoal? A gente nem precisa pensar muito, porque, aliás, é o gênero que a gente trabalha nesse módulo. 2. Para que nos serve um texto como esse? Aí já está tratando a questão do objetivo, né? Ele serve para expor um problema para a sociedade. Eu ouvi só a parte falando sobre que acredito que eu ouvi isso, que nos serve para expor problemas, não ouvi o restante, mas acredito que esteja relacionado. Oi? É expor o problema para uma comunidade, uma sociedade. Sim, correto, né? O objetivo, né, pessoal, como a gente viu lá em cima nos textos que nós trabalhamos, ele serve para quê? Expor problemas, né? E através de vários acessos de muitas pessoas vendo
no nosso caso aqui, lendo, né, acessando o conteúdo dessa carta, essas pessoas se mobilizem e comecem a tomar, no texto aqui que a gente trabalhou, comecem a tomar cuidado com a questão, né, da proliferação aí do mosquito da dengue. 3. Onde podemos encontrar esse gênero textual? Na internet, jornais e lugares públicos. Correto, pessoal. A gente também às vezes encontra em revista, alguns livros didáticos, né? Por exemplo, esse aqui a gente tem 2 tipos aqui de carta aberta, tá? 4. Qual o tema do texto acima? Desculpa, pessoal. Hein, galera? Qual é o tema do texto acima? Eu coloquei que é conscientizar sobre as doenças causadas pelos Aedes. Sim, sim. Você foi bem abrangente, né, com relação aí ao tema que você trabalhou. Mas a gente poderia simplesmente falar que evitar, né, que a epidemia da dengue se espalhe, mas perfeito, tá? Como eu já falei para vocês algumas aulas atrás, vocês estão, para mim, estão excelentes com relação a essa a interpretação textual e essa formulação pessoal, né, com base no texto que vocês leem. Continuem assim, tá? Prossigam nesse caminho que é o correto. 5. A quem é destinado o texto acima? O que é a população de Mossoró? Sim, a população de Mossoró, correto. Número 6. Sobre a carta aberta, assinale verdadeiro ou falso nos parênteses. É um gênero diretamente ligado com o direito de cada cidadão, com o direito que cada cidadão tem de se manifestar diante dos problemas que o afligem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Pode ser escrita com qualquer linguagem, gírias, expressões populares, etc. Coloquei falso. Todos concordam? Certo, pessoal. Essa aí é uma afirmativa falsa, tá? Próxima aí. Estrutura organizada em local, data, destinatário, texto, despedida e assinatura. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso aí é uma estrutura de carta pessoal. Então, lembra lá que a gente conversou que na verdade a carta aberta seria lá mais uma das variações das cartas que a gente viu lá atrás, 6º ano mais ou menos, né? Que a gente tem lá a carta pessoal, a carta de reclamação, a carta de reclamação, esqueci a outra carta, meu Deus do céu. Não é pedido não. É uma que normalmente alguns vestibulares fazem essa para pedindo para falar com o reitor. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Bom dia, Tamires. Bom dia, professor. Então, galera, a carta aberta, a gente vai, como a gente falou, né? Aqui não é uma carta pessoal, não é uma carta, de uma certa forma, a gente está dentro aí de uma das cartas, né, de reclamação, porém,
de uma certa forma a gente faz essa reclamação não direcionada para um só remetente, né? A gente viu lá que a gente trabalha aqui com, podem ser várias pessoas direcionando para uma pessoa ou uma pessoa para um grupo, vários grupos para vários grupos, enfim, né? A gente tem o nome de ser carta aberta é justamente por conta disso, que todos têm acesso ao conteúdo. E a estrutura da carta, pessoal, ela vai seguir esse mesmo padrão, tá? Então a gente tem lá todas essas informações que temos aqui. A gente tem o local, a gente tem a data, tem o destinatário, temos o texto, a despedida e a assinatura. Vocês podem checar isso aí em cima, tá? Nós temos todos esses conteúdos nesse texto que a gente lê aí em cima do Praticando em Casa, ó, Mossoró, Rio Grande do Norte, ou seja, tem o local, a data, 3 de julho de 2016, a carta aberta à população de Mossoró, seria aí o meu título, e aí eu venho com o texto, aí a gente tem lá respeitosamente, né, que seria a minha despedida, e a assinatura lá como os alunos do 7º ano da escola professora Maria Zenilda Gama, tá? Então, essa alternativa aí, a nossa terceira alternativa aí é verdadeira. Perdão. Tem a função de alertar, persuadir, protestar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, né? A carta aberta, ela apresenta essas funções aí. No nosso caso aqui, a carta acima, a gente está fazendo... nós não, né? Os alunos do 7º ano estão fazendo um alerta à sociedade, né? Além de estar ali informando, passando algumas informações, que é a questão, né, do mosquito da dengue, que é prejudicial à saúde, eles estão o quê? Alertando a população que é preciso tomarem providências para que a dengue, né, não faça mais vítimas. Última questão. Na despedida, pode-se usar qualquer expressão, como, por exemplo, valeu, abraços, etc. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Falso. Isso é falso, tá, pessoal? A gente não pode utilizar em qualquer despedida e não pode se despedir de qualquer jeito, né? Normalmente a gente se despede lá sem mais, respeitosamente, enfim, né? A gente não pode... Os abraços seria aí... Abraços, valeu, estaria mais voltada para a carta pessoal, que o nome já fala, né? É pessoal, é uma pessoa que você de uma certa forma tem intimidade para se despedir falando valeu, ou então abraços, beijos, né? Esse tipo de despedida. 7. Marque a única alternativa falsa sobre a carta aberta da questão 1. A. O primeiro parágrafo funciona como uma introdução apresentando o remetente e o problema. B. A exposição no início da carta, queridos moradores, é opcional. C. O último parágrafo tem por função servir como a conclusão da carta e em que os autores reforçam a ideia do combate ao mosquito. D. O terceiro parágrafo é desnecessário, pois todos já sabemos que não se deve deixar água parada em recipientes descobertos. E está correto a carta aberta ser assinada pelos alunos do 7º ano da escola professora Maria Zenilda Gama, porque um grupo de pessoas tem mais voz do que um único sujeito.
Qual dessas alternativas, pessoal, não está correta? É uma alternativa falsa. Letra D. Letra D, né? Porque a D. Certo. Todas as outras aí a gente vê que são afirmativas corretas. 8. Escreva 5 atitudes que devemos tomar para combater o mosquito Aedes aegypti. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer para evitar a proliferação desse bichinho mortal? Coloquei para tampar as caixas d'água, manter as calhas sempre limpas, deixar as garrafas sempre viradas para a boca para baixo, manter a lixeira bem arrumadas, bem organizadas, e deixar as tábuas limpas com a aplicação de tela. Correto, pessoal. Perfeito, tá? Pessoal, a carta lá que eu tinha me esquecido, que eu falei que algumas faculdades, né, quando você vai fazer o vestibular, presta o vestibular para entrar, que às vezes pedem carta de solicitação. Normalmente faz aí endereçado ao reitor, você pedindo solicitando algo, né? Compartilhei lá, pessoal, com vocês os módulos 19 e 20 no PDF. Então vamos lá acessar para a gente e para o nosso assunto de hoje. Módulo 19, pessoal. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre tipos de redação, tá? Isso aqui, na verdade, é uma retomada daqueles assuntos que nós já vimos lá no final do módulo, no final do livro 2, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre isso aqui. A gente trabalhou lá sobre alguns tipos textuais, né? A dissertação, a descrição, a narração. Então, a gente vai fazer uma retomada desse assunto no módulo 19, tá? Todos aí com PDFs abertos em suas telas. Sim. Então, vamos lá, galera. Quem começa a leitura aí para mim? Por favor. Vamos lá. Tipos de redação. A redação tem bastante peso nas provas que dão acesso à universidade. Para escrever uma boa redação, é fundamental ler e praticar. Além disso, é importante estar atento ao planejamento, estrutura do texto e ao uso correto da língua e as regras essenciais de coerência e da coesão. As redações podem ser dissertativas, descritivas ou narrativas. Cada tipo de texto requer um cuidado especial. Então, aqui está se tratando de três tipos, três tipos básicos, tá? Que a gente tem aí, que é a dissertação, a descrição e a narração. A gente tem aí mais algumas tipologias, tá? Mas essas aqui são as básicas. Principais tipos de redação. Dissertação. A dissertação é um texto argumentativo em que o escritor disserta sobre determinado assunto, porém sempre com um teor opinativo. O texto dissertativo é pautado na exposição de ideias, argumentos e pontos de vista do locutor. Apresenta uma estrutura básica dividida em três partes: introdução, que compreende a tese,
desenvolvimento, que compreende a antítese, tá? Ou a antítese, como está aí, e a conclusão, que compreende, né, a nova tese, ou seja, uma nova tese que você vai formar com base nesses dois assuntos, tese e antítese, anteriormente, tá? Descrição. A descrição é um texto baseado na exposição / relato de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos. Por isso, a descrição está pautada na narração minuciosa, na qual o locutor oferece uma impressão sobre algo. A descrição pode ser objetiva, descritiva, descrição direta, simples, concreta, ou subjetiva, quando há emoção presente. E a narração. A característica mais marcante da narração é que, nesse tipo de texto, o locutor conta ou narra um fato, uma história, sintetizando, tá? Então, a gente tem um esqueminha aí dos 3 tipos básicos, né, de uma redação, que uma redação pode conter. Normalmente, como a gente viu lá atrás, trabalhando sobre a dissertação expositiva e argumentativa, né? A gente viu o quê? Que predomina esse gênero, tá? Nos concursos, vestibulares, Enem, tá? Normalmente se predomina a dissertação. Porém, esses outros tipos aqui textuais, a descrição e a narração, elas não são estanques, elas não trabalham separadas. Numa dissertação eu posso ter a narração, eu posso ter a descrição, na narração eu tenho a descrição. Então, como a gente viu lá atrás, eles não são tipologias puras, né? Sempre a gente tem um pouquinho da mistura de algum desses outros tipos aqui. Pessoal, vamos dar um pulo lá para o módulo 20, módulo 20. No módulo 20, ele vem agora trabalhando, tá? Pontualmente aí cada tipo que a gente viu ali em cima no módulo 19, tá? Então eu venho aqui trabalhando sobre a narração 2. Por que ele trata narração 2? Porque lá no livro 2, a gente pegou lá um trechinho, como eu falei para vocês anteriormente, a gente está retomando aqui um assunto que a gente já começou lá atrás, no final do livro 2, tá? Então vamos lá, tipos de narrativa. Sabemos que o ato de contar histórias remonta ao passado. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de sentar-se à beira de suas casas nos momentos de descanso e relatar fatos acontecidos, muitas vezes ficcionais, e isso ia passando de geração em geração. Quem de nós não conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida e tantas outras histórias clássicas, né, da literatura? Por mais que o advento da tecnologia tenha desencantado essa magia e, de certa forma, promovido o afastamento entre as pessoas, existem várias formas de narrativas, sejam elas orais, escritas, visuais ou encenadas, como é o caso do teatro. Seja qual for a modalidade, o texto narrativo dispõe-se de certos elementos primordiais que são tempo, espaço, personagem, narrador e enredo, tá? Eu gosto de tratar na narrativa com o acróstico PENT, tá, pessoal? Fica mais fácil da gente lembrar. Toda vez que vocês pensarem em narrativa, vocês lembram lá do PENT. O que é o PENT, professor? O PENT é o quê? P de personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e o último E de espaço, tá? Então, são os 5 elementos básicos da narrativa, tá? Então, vamos lá.
E para conhecermos um pouco mais sobre os diversos tipos de narrativa, devemos saber que elas se subdividem em gêneros, né, pessoal? Então vamos lá, a gente tem aí o romance, novela, conto, crônica e fábulas. Na verdade, a gente tem aí mais alguns gêneros dentro da tipologia narrativa, mas ele sintetiza aqui, né, para esses 5 gêneros aqui básicos, tá? Por isso estudaremos as mesmas passo a passo, tá? Então a gente vai trabalhar aí essa questão aí, né? Desses gêneros aí que ele aborda dentro da tipologia narrativa. Romance é uma narrativa sobre um acontecimento ficcional no qual são representados aspectos da vida pessoal, familiar ou social de uma ou várias personagens. Gira em torno de vários conflitos, sendo um principal e os demais secundários, formando assim um enredo, né? A gente tem aí um enredo mais complexo, né, pessoal? Então, o romance, né? Como a gente leu aqui, eu tenho várias ações ocorrendo em vários espaços ao mesmo tempo, tá? Isso significa o quê? Que o romance, ele é um gênero que ele é mais complexo. Eu tenho mais personagens, eu tenho a presença aí de vários conflitos, já que eu tenho várias histórias, vários personagens aí dentro de suas histórias, e essas histórias dentro da história, né, ali do romance. Compreenderam, pessoal? Conto, pessoal, é uma narrativa mais curta, mais densa, há poucos personagens e apresenta um só conflito. Prosseguindo aqui, crônica. Também fazendo parte do gênero literário, a crônica é um texto mais informal que trabalha aspectos da vida cotidiana, muitas vezes num tom muito sutil. O cronista faz uma espécie de denúncia contra os problemas sociais através do poder da linguagem. Então, a crônica, pessoal, a gente já tem aqui, apesar de fazer parte do gênero literário, não sei se vocês se lembram lá atrás, quando a gente falou da narrativa, nós falamos o quê? Qual a informação que nós vimos lá? A narrativa ela pode ser ficcional ou não ficcional. Ficcional, ele está trabalhando mais essa questão literária. E a não ficcional seria aí gêneros, né, que trabalham com a narrativa, por exemplo, a notícia, a reportagem. Você observa características da narrativa dentro desses gêneros jornalísticos. Né? Porque para eu falar um fato, contar um fato, expor este fato, eu preciso o quê? Dos personagens, eu preciso do tempo, do lugar, enfim. E o narrador, né, desse gênero, dos gêneros jornalísticos, normalmente é o jornalista, tá? Então, embora, como a gente vê aqui, a crônica faça parte do gênero literário, ela trabalha também com esses aspectos da vida diária, tá? Então, a crônica tem essa tendência, né? Crônica vem da palavra cronos, cronologia, tá? Então, ele vai contando ali relatos diários, tá? Fábula. Geralmente composta por personagens representados na figura de animais e de caráter pedagógico, pois transmite noções de cunho moral e ético. Quando são representados por personagens inanimados, né, vocês vão lá na mente de vocês na Bela e a Fera, né, na Xícara, no criado mudo, na vassoura, espanador, sei lá, espanador. Quando a gente remonta lá a seres inanimados, a gente está falando de apólogo.
tá? Que também tem a mesma função da fábula, tá? Que é transmitir justamente um conselho, informações, né, com relação à ética e à moral. Dentro, tá, desse mesmo estilo aqui, a gente também teria a parábola, só que aí os nossos personagens já seriam pessoas. Quando a gente fala em parábolas, normalmente a gente volta muito para a questão religiosa. A gente lembra lá das parábolas de Jesus, enfim, né? João Ribe, Bailarim, enfim, né? A gente tem aí essa questão, né? Que seriam três gêneros que têm praticamente a mesma função, só que eu mudo somente os meus personagens, tá? Mas o objetivo e a função dela é a mesma, tá? Então, fábulas, animais, Apolo, objetos aí inanimados, que são xícara, a porta, enfim. E a parábola, que teria também essa mesma função, tá? Galera, alguma dúvida nesses assuntos que nós tratamos? Tipos de textos, que é uma apresentação do que a gente trabalhou aqui com um pouco mais de detalhes, e a narrativa. Não. Só quero acrescentar aqui uma informação para vocês, que é a seguinte, tá? Aqui a gente abordou, como eu falei para vocês, 5 gêneros. A gente trabalharia da seguinte forma, né? Os básicos aí seriam o quê? O romance, a novela e o conto, tá? O conto a gente tem aí o mais curto, e o romance eu tenho, como a gente leu lá em cima, é aquele gênero que eu tenho mais personagens, vários conflitos ali, ou seja, eu tenho vários personagens, várias histórias dentro de uma história principal, como ele aqui aborda, né? Eu tenho uma história principal e tenho as secundárias ali. E o conto, eu já falei, né, que é o mais curto, então a gente tem lá do maior para o menor, né, mais complexo para o menos complexo, né, o curtíssimo, e a novela, galera, seria o intermediário, tá? Ela estaria entre o conto e entre o romance, por ela ser mais limitada. Na novela eu posso ter uma ação ou várias ações, mas a novela ela não é tão complexa quanto o romance, tá? Sem contar na questão do narrador, tá, pessoal? A gente tem aí a narrativa, ela recebe esse nome justamente pela a função do narrador. É ele que vai aí ser o mediador entre os fatos, né, que serão contados, e nós, os leitores. É ele que está aí no meio disso daí, contando a história. E voltando lá atrás, né, como vocês viram, a gente tem 3 narradores: o personagem, o onisciente e o observador, tá? Pessoal, vamos lá fazer o Praticando em Casa do módulo 19. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir. Ok. Praticando. Analise cada trecho a seguir, identificando o tipo de redação apresentada. 1 para descrição, 2 para narração e 3 para dissertação. Nosso primeiro trecho aí a gente tem a seguinte construção. O rapaz, depois de estacionar seu automóvel em um pequeno posto de gasolina daquela rodovia, perguntou a um funcionário onde ficava a cidade mais próxima. Ele respondeu que havia um vilarejo a 10 quilômetros daí,
Pessoal, descrição, narração ou dissertação? Eu coloquei narração. Mais alguém? Narração. Certo, pessoal. E por que a gente sabe que é uma narração? Fala pra mim, alguém sabe me responder essa? Porque tá narrando fato, né? E não só isso, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, nós temos 3 tipologias básicas, tá? E as 3, elas trabalham de uma certa forma encadeando as outras tipologias, tá? Numa narração, eu tenho uma descrição, como a gente tem aqui, por exemplo, um pequeno posto de gasolina. Eu tenho aqui uma descrição, tá? Mas qual é a diferença da narração para a descrição? É porque eu tenho a presença da temporalidade. Vocês observam que os fatos acontecem numa progressão temporal. O rapaz, depois de estacionar seu automóvel em um pequeno posto de gasolina, aí já entra a narração. Não sei se vocês se lembram lá atrás sobre parágrafo narrativo, parágrafo descritivo. Então é isso aqui, tá? A diferença entre a descrição e a narração é justamente isso. Eu tenho ali uma progressão temporal. Correto, tá, pessoal? A questão número 1 é a opção 2, narração. Número 2. Nas proximidades deste pequeno vilarejo existe uma chácara de beleza incalculável. Ao centro, avista-se um lago de águas cristalinas. Através delas, vemos dança rodopiante dos pequenos peixes. Em volta desse lago pairam impotentes árvores seculares que parecem testemunhas vivas de tanta história que sucederam pelas gerações. A relva, brilhando ao sol, estende-se por todo aquele local, imprimindo à paisagem um clima de tranquilidade e aconchego. Qual tipologia que eu tenho aí? 1, 2 ou 3? Número 1, eu tenho aí uma descrição. Vocês observam aí que aqui eu não tenho o que? A temporalidade. Eu estou falando de um determinado período ali, como se fosse uma fotografia, né? Eu estou descrevendo a paisagem desse local. E a presença, né, de adjetivos e verbos de ligação, né, que é uma das características aí da descrição. 3. Acreditamos firmemente que só o esforço conjunto de toda a nação brasileira conseguirá vencer os gravíssimos problemas econômicos por todos há muito conhecidos. Quaisquer medidas econômicas por si só não são capazes de alterar a realidade. Se as autoridades que as elaboram não contarem com o apoio da opinião pública em meio a uma comunidade de cidadãos conscientes. Qual das 3 opções eu tenho aí? Dissertação, narração ou descrição? Eu coloquei dissertação. Dissertação, né? Eu tenho aqui a abordagem, né, de um tema e a exposição de fatos, né, sobre o assunto, tá? 4. As crianças sabiam que a presença daquele cachorro vira-lata em seu apartamento seria alvo das mais rigorosas censuras de sua mãe. Não tinha qualquer cabimento. Um apartamento tão pequeno que mal acolhia Álvaro, Alberto e Anita, além de seus pais. Ainda tinha de dar abrigo a um cãozinho. Os meninos esconderam o animal em um armário próximo ao corredor e ficaram sentados na sala à espera dos acontecimentos. No fim da tarde, a mãe chegou do trabalho, não tardou em descobrir o intruso e a expulsá-lo sob os olhares aflitos de seus filhos.
qual tipo textual eu tenho aqui? Narração. Narração. Eu tenho aí uma continuidade temporal, né? 5. Joaquim trabalhava em um escritório que ficava no 12º andar de um edifício da Avenida Paulista. De lá avistava todos os dias a movimentação incessante dos transeuntes, os frequentes congestionamentos dos automóveis e a beleza das arrojadas construções, que já sucediam do outro lado da avenida. Estes prédios moderníssimos alternavam-se com majestosas mansões antigas. O presente e o passado ali se combinavam e, completando aquelas mansões, podia-se por alto imaginar que o fora nos tempos de outrora a paisagem desta mesma avenida hoje tão modificada pela ação do progresso. Qual das 3 tipologias é predominante aí, pessoal? Descrição. Temos aí uma descrição, correto. 6. Dizem as pessoas ligadas ao estudo da ecologia que são incalculáveis os danos que o homem vem causando ao meio ambiente. O desmatamento de grandes extensões de terra, transformando-as em verdadeiras regiões desérticas, os efeitos nocivos da população e a matança indiscriminada de muitas espécies são apenas alguns dos aspectos a serem mencionados. Os que se preocupam com a sobrevivência e o bem-estar das futuras gerações temem que a ambição desmedida do homem acabe por tornar uma terra inabitável. Qual a opção que eu tenho aí, pessoal? Dissertação. Dissertação, né? Como a gente já falou, eu tenho aí um tema que é trabalhado, a exposição, né, de ideias em cima desse tema, tá? Aqui no caso a gente teria uma dissertação expositiva, tá? 7. Disserte sobre as diferenças dos 3 principais textos: narração, descrição e dissertação. Eu coloquei que a narração tem o objetivo de narrar um fato, né, alguma história. E a dissertação tem o objetivo de a gente discutir sobre uma ideia, né? A gente pegar e discutir sobre um tema. E a descrição tem o objetivo, né, em geral, de descrever, né, algum objeto, uma pessoa. Correto. Mais alguém, pessoal? Quer comentar número 7? Ok, pessoal. Então vai ficar para casa, praticando em casa do módulo 19 e todas as atividades do módulo 20, praticando em casa para a próxima semana. Pessoal, o livro 4, para cada módulo entregue, tá? De preferência, antes da nossa aula, antes da nossa correção, tá? Vou dar meio ponto para cada módulo entregue. Hoje a gente trabalhou 2 módulos, tá? A gente já corrigiu uma parte do módulo. Normalmente, né, a gente trabalha o praticando em aula e o praticando em casa a gente deixa para a atividade de casa. Então, até a próxima aula nossa, tá? Se vocês me entregarem o 19 e o 20, vocês ganharão 1 ponto, tá bom? Na entrega dessas atividades aí. Então, pessoal, já me despeço de vocês, tá? Boas aulas para vocês. Até a nossa próxima aula e vamos para a nossa chamada. Quem eu chamar já pode sair, ok? Alex Fernandes. Guilherme Silva.
Gustavo Martins. Presente. Então, Tchau, tchau. Até a próxima. Júlia Victória. Presente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Karine. Presente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Luana da Flon. Presente. Tchau, professora. Tchau, Bom Luana. final de semana. Para você também. Maria Eduarda Lucas. Presente. Tchau, professora. Tchau, tchau. Carlos Vitor. Ele tá e não tá. Tamires. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Carlos, você tá aí?